Então, muito boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação e queria saudar-vos por estarem aí desse lado para assistir a mais um destes webinars promovidos pela Direção de Serviços de Projetos Educativos no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Hoje temos aqui um tema, enfim, que não será o mais comum e aquele que habitualmente tratamos, mas que nos pareceu ser um tema que deveríamos trazer à liça para a discussão e, eventualmente, para o contacto e uma maior sensibilização também de todos nós, professores, mas dos alunos em particular, para as questões ligadas ao sítio onde vivemos. E vivemos, enfim, dirão os nossos conferencistas de forma melhor do que eu, muitos de nós em condomínios. E as regras desses condomínios têm muito a ver também com a forma como lidamos com a vizinhança. E se fazemos boa ou má vizinhança. Diremos que isto seria um webinar dos direitos humanos, porque temos direito ao nosso descanso. Mas nós aqui alargamos sempre estas questões. Como sabem, já me ouviram dizer muitas vezes que os domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania não são isolados e que se têm que interligar, e aqui, claramente, é o que acontece. Bom, então, estamos aqui para tentar falar hoje e sensibilizar os docentes para a importância de educar para a vida em condomínio. E queria agradecer à equipa, ao Rui Lima, à Ana Pina, à Ana Paula Moreira, que vai conduzir toda a sessão, à Flor Bela e à Hilda Figueiredo, que foram as promotoras, de alguma forma, de todo o webinar, e depois ao Francisco Azevedo e ao Vítor Amaral, que são os nossos conferencistas durante este tempo que se segue. Este projeto, que temos vindo a falar já de algum tempo esta parte, destaca a importância de começar a educar as crianças sobre a convivência em espaços compartilhados desde cedo, o que não só contribui para reduzir conflitos em condomínios, mas também promove uma melhor manutenção e conservação dos edifícios. Por outro lado, o projeto do Zé Condómino aborda competências relevantes para a vida em sociedade e para o ambiente profissional, como a responsabilidade, a cooperação, a resolução de conflitos, gestão de recursos, enfim, tudo isto está muito, como os seus professores e os seus professores que estão aqui sabem, integrados naquilo que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. E, portanto, é dentro destas áreas de competência, destes princípios, destas competências e destes valores que nós tentamos muitas vezes inserir todos estes webinars que para aqui trazemos para, por um lado, possam assistir, mas por outro lado, possa também servir de recurso. É um recurso que fica gravado na página da DGE, na página da Cidadania, e que a todo momento podem recorrer, na sua globalidade, ou em excertos mais pequenos que sirvam para mote, diria assim, de algumas das atividades, ações que estão a desenvolver nas vossas escolas, nas salas de aula diretamente. Duas notas muito breves para estas questões. Por um lado, o domínio do mundo do trabalho está aqui muito ligado, há uma prevalência grande nas cidades e mesmo fora das cidades para nós vivermos em condomínios, e esses condomínios têm as suas regras e estas regras devem ser respeitadas. Ao respeitarmos estas regras, as questões ligadas com a responsabilidade de cada um, que começa claramente nas crianças e nos jovens, que podem depois levar lá para casa também muita desta mensagem da responsabilidade, da tolerância, mas principalmente do respeito, têm que estar muito enquadradas em todas as nossas ações. As questões da cidadania, da participação, por um lado, mas também neste âmbito de alguma curiosidade sobre como tudo isto se pode e deve processar. Por outro lado, também a ideia de que temos como funciona o condomínio e de como deveria de funcionar, e o Francisco e o Vítor com certeza que nos falarão sobre isso, dar-nos aqui pistas que poderemos utilizar, enfim, na sala de aula, mas também no nosso cotidiano. Portanto, o desafio fica lançado, espero para todos uma excelente sessão e passo a palavra desde já à Ana Paula Moreira, que vai conduzir aqui os trabalhos até ao final do webinar. Ana Paula, faz favor. Ora, muito boa tarde. Primeiro de tudo, agradecer ao Dr. José Carlos Sousa por estas palavras de abertura sobre a importância de iniciativas como esta para o sistema educativo nacional e, em particular, para a cidadania.
Temos ainda o prazer de ter connosco o Dr. Vítor Amaral, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios, e o Dr. Francisco Azevedo, membro também da Direção da Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios e Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente, que certamente nos irão enriquecer a discussão com a sua experiência sobre as suas áreas social e educativa. Temos a certeza de que este será um momento enriquecedor e inspirador de partilha. Sem mais delongas, dou a palavra ao Dr. Vítor Amaral. Por favor, a palavra é sua. Muito boa tarde. Começo por agradecer a disponibilidade e a forma como acolheram este projeto e a promoção deste webinar. O Dr. José Carlos Sousa, na pequena introdução que fez, quase que já disse uma grande parte daquilo que é a motivação para este projeto. No entanto, cabe-me, antes do meu colega falar sobre o projeto propriamente, o projeto Zé Condómino, fazer um enquadramento que não é uma aula jurídica, nada que se pareça, mas para se perceber porque é que apareceu no âmbito da associação este projeto Zé Condómino. Como já foi dito, e muito bem, grande parte da população portuguesa vive em condomínio, cerca de 50%, mas o que é isso do condomínio? Porque é que existe o condomínio? Conforme a própria designação diz, o condomínio, isto significa que há um domínio de várias pessoas sobre os mesmos bens. Podemos até dizer que isto é um regime da compropriedade, ou seja, temos vários proprietários de frações autónomas, apartamentos, lojas, escritórios, etc., que são proprietários das suas frações, mas também são proprietários das partes comuns. Um edifício individual, uma moradia, por exemplo, não tem esta particularidade de ter partes comuns a mais do que um proprietário. O condomínio tem, e por isso tem que ser constituído através de uma escritura pública, chamada a escritura de constituição da propriedade horizontal, que muitas vezes, ou melhor, corrigindo, algumas vezes tem o regulamento do condomínio incluído, e é mesmo algumas até menos vezes do que aquilo que era desejável, embora depois os próprios condóminos possam aprovar o regulamento mais tarde, que é aquilo que é mais comum. Então, e o que é isto também das partes comuns? As partes comuns é tudo aquilo que não está inserido no interior, no miolo da sua fração. Vamos imaginar o apartamento por si não sobrevive, não existiria se não tivesse partes comuns, como o solo, as colunas, os pilares, o telhado, os terraços, as entradas, etc. Mesmo as próprias instalações de serviços comuns, como a água, a eletricidade, os esgotos, comunicações, e estas partes comuns já não são apenas do proprietário da fração, repetindo, são propriedade de vários condóminos. Eu até costumo dizer uma coisa que não é da minha autoria, não sou o autor desta expressão que utilizo muitas vezes, que é o condomínio é a única sociedade que se constitui sem se conhecerem os sócios. Nós, quando queremos constituir uma sociedade com alguém, é porque temos alguma relação com esses sócios. Quando compramos uma cota numa sociedade, é porque conhecemos quem são os nossos sócios. No caso do condomínio, nós estamos, ao adquirir uma fração, a entrar numa sociedade que muitas vezes
não conhecemos os sócios. E digo mesmo muitas vezes, e infelizmente até só se conhecem muito mais tarde e algumas dessas vezes nas próprias assembleias de condóminos. E porque falei em assembleias, então vamos falar dos órgãos. O condomínio tem dois órgãos. Um é a Assembleia de Condóminos, que é o órgão deliberativo, é aquele que decide aquilo que deve ser feito na vida do condomínio, durante a vida do condomínio, aprova o regulamento, aprova o orçamento, aprova obras, etc. Mas depois há um órgão que é o órgão executivo, que é o administrador do condomínio. O administrador do condomínio é eleito pela Assembleia e tem funções como convocar a Assembleia, elaborar o orçamento, verificar a existência do seguro, que é obrigatório, embora seja apenas obrigatório o seguro contra o risco de incêndio, que é uma luta que a Associação vem a travar para que passe a ser obrigatório o seguro multirriscos, que é o seguro que já habitualmente as pessoas têm. Tem também que verificar se o condomínio tem o Fundo Comum de Reserva, enfim. E resumindo, no fundo tem que cumprir o regulamento do condomínio e executar as deliberações da Assembleia. O proprietário da fração, o condómino, pode dizer-se que tem todos os seus direitos intocáveis no que respeita à própria fração. No entanto, no que respeita às partes comuns, tem os seus direitos limitados, porque não pode fazer nas partes comuns aquilo que poderia fazer, por exemplo, numa moradia, ou até o que pode fazer, em grande parte dos casos, no interior da sua própria fração. E digo na maior parte dos casos, porque até há situações, embora poucas, que mesmo no interior da sua fração tem que obedecer às regras do condomínio. Dou o exemplo, uma obra que se queira fazer no interior de uma fração, que obrigue à demolição ou a mexer-se numa estrutura do edifício que poderia colocar em causa a segurança do próprio edifício. Não pode também alterar a linha estética ou a linha arquitetónica do edifício. Por exemplo, se tiver um terraço, se tiver uma varanda, não pode fechar essa varanda, nem fechar o terraço, nem ali fazer qualquer construção, porque, apesar de ser proprietário da fração, os terraços são considerados partes comuns, assim como também as varandas, e ao fazer uma obra nessas partes comuns, está não só a fazer uma obra que tem que ter autorização dos condóminos, porque ela está a ser realizada numa parte que é de todos os condóminos, ou de um conjunto de condóminos, mas porque está também a alterar a linha estética e arquitetónica do edifício. E isto não é assim tão simples de se fazer, porque não carece de uma aprovação por uma maioria simples, por exemplo, da Assembleia. Carece da aprovação de 2/3 do valor total do prédio. O que significa que é muito difícil, porque raramente estão na Assembleia 2/3 do valor total do prédio. Tirando raras exceções, infelizmente, não há uma participação muito massiva dos condóminos nas assembleias dos seus edifícios. Um condómino também não pode, e falando de outra limitação, dar um uso diferente do fim que está na própria propriedade horizontal. Imaginemos que na propriedade horizontal o fim a que se destina à fração é comércio, não pode fazer habitação. Se o fim é habitação, não pode ter escritório ou ter uma atividade comercial nessa fração. Pode resumir-se, haveria muito mais limitações, mas dizendo que não pode praticar atos que violem o título constitutivo da propriedade horizontal e o regulamento. Depois já os deveres dos condóminos: pagar os encargos da respectiva fruição e conservação do edifício, respeitar o regulamento, efetuar o seguro da fração, participar nas assembleias e
por causa destas limitações e destes deveres, e muitas vezes porque o próprio condómino não conhece as funções do administrador, gera-se conflitualidade em condomínio. Posso adiantar que, embora seja pequena conflitualidade e sejam processos de pequena dimensão, chamemos-lhe assim, não é a designação mais correta, mas é dos processos que mais existem nos julgados de paz. Os julgados de paz não estão em todo o país, mas nas comarcas ou nas localidades onde há o julgado de paz, grande parte prende-se dos processos nos julgados de paz com a vida em condomínio, mas também nos processos, ou, perdão, nos tribunais comuns, há vários processos, demasiado processos, sobre a conflitualidade e a vida em condomínio. Por causa destas dificuldades, por causa de não haver uma percepção daquilo que é o que são as funções do administrador, que é potenciador da conflitualidade entre condómino e administrador, e também por não se conhecer as regras da vida em condomínio, apesar do administrador ter a obrigação e deve fazê-lo, que é quando alguém compra uma fração em propriedade horizontal, deve fornecer o regulamento para que o regulamento seja lido, mas sabemos que não é essa a prática comum, infelizmente, mas tentamos dar algum contributo para que a qualidade de vida das pessoas e a qualidade de vida passe pela eliminação da conflitualidade, porque mesmo que o prédio tenha muito boa qualidade construtiva e proporcione qualidade de vida física, a conflitualidade não gera qualidade de vida psíquica, que é muitas vezes mais importante do que a própria qualidade de vida física. Daí que nós começamos com um projeto há cerca de 2 anos, que é trimestralmente temos no público imobiliário um suplemento, um destacável dentro do público imobiliário que esclarece os condóminos sobre a vida em condomínio. Paralelamente, temos um blog, que é o vizinhos.blog, em que diariamente nos colocam dezenas de questões e vamos também esclarecendo os condóminos, fazendo até e passa a modéstia, aquilo que se pode considerar um pouco de serviço público. Porque havia necessidade, sentimos que havia necessidade de se fazer aquilo que se fez há anos. Por exemplo, a minha geração não foi educada nas escolas para as questões ambientais. Eu aprendi sobre questões ambientais com as 2 filhas que tenho, que me iam trazendo elementos novos que eu não praticava e comecei a praticar por força da quase exigência delas. E fazendo um pouco de paralelo em relação à vida em condomínio, entendemos que levar às crianças, aos adolescentes, aquilo que é a vida em condomínio, não só pode potenciar chegar a casa e elucidar os pais sobre aquilo que é a vida em condomínio, como pode, e essa é a nossa grande esperança, fazer, desculpem a expressão, porque não há maus condóminos, fazer melhores condóminos para o futuro. Melhores no sentido de perceberem quais são as regras da vida em condomínio e evitar e fazer com que num futuro médio e longo prazo a vida em condomínio seja muito mais agradável. Por último e muito rapidamente, a APH, que é uma associação com 20 anos, no país existem cerca de 1.200 empresas. Nós temos como associadas já ultrapassa as 300 empresas. Podemos considerar, talvez seja um número que englobe grande parte das maiores empresas de administração de condomínios. Este é um setor que é formado por microempresas e muitas vezes o gestor da empresa, o gerente da empresa é o operacional, é o que vai substituir a lâmpada, o que vai lubrificar a porta, o que faz a assembleia, o que faz a ata. É uma atividade que está
em crescendo, mesmo em muito grande crescimento, porque a complexidade dos edifícios hoje é muito maior do que há 30, 40 anos atrás. Há edifícios de grande dimensão, com vários serviços, e os condóminos não se sentem aptos nestes edifícios, mesmo até em mais pequenos, para serem eles a fazer a administração. Daí que é uma atividade em crescendo, e a associação nasceu com o objetivo de pressionar o poder público, entre outras coisas, mas este era logo o primeiro objetivo, que ainda hoje se mantém, e penso que está quase alcançado. Esperamos que dentro de meses seja aprovada a regulação da atividade, porque esta atividade não exige porta aberta, não exige seguro de responsabilidade civil, não exige formação, o que cria uma grande insegurança aos 5 milhões de pessoas que vivem em condomínio. Daí que se impõe esta regulação. A formação é outra das nossas apostas, precisamente por isso, porque como grande parte dos profissionais deste setor não tiveram qualquer formação para ingressar na atividade, a associação tem-se substituído ao poder central, àqueles que deveriam promover a formação, e ela própria tem feito essa formação, e posso até dizer que recentemente a nossa formação foi certificada pela DGERT, que é um avanço também muito grande. Pronto, peço desculpa se me alonguei um pouco demais, mas é esta a apresentação e este enquadramento que eu queria fazer, para que agora o meu colega, o Francisco Azevedo, possa explicar aquilo que é verdadeiramente o projeto Zé Condom. Muito obrigado. Boa tarde a todos, cumprimento todos os presentes, o Dr. Vítor Amaral e especialmente a Direção-Geral de Educação, na pessoa do Dr. José Carlos Sousa, que desde a primeira hora começamos a ficar em contato, tem sido um apoio fundamental no desenvolvimento deste projeto. Estamos a falar de um bem que são as casas das pessoas, que, vendo bem, é um bem que nos agarra para a vida. Desde logo, temos um empréstimo, na maior parte dos casos, que dura 30, 40 anos. Temos vizinhos que vivemos com pessoas que não escolhemos durante esse período ou mais, e, portanto, isto por si só demonstra a importância deste tema. Condomínio é, de facto, um tema que está nas nossas vidas e que nos acompanha durante grande parte da vida. E quando se fala em condomínio, geralmente as pessoas associam algo conflituoso. E é um facto, há imensos conflitos em torno das relações de condomínio. Quem nunca teve um vizinho que fez ruído durante a noite e incomodou os vizinhos? Quem nunca teve alguém que deixou os sacos com lixo na caixa de escada? Quem nunca conheceu alguém que fez uma marquise sem o poder fazer? Tudo isso são questões que no dia-a-dia nos afetam a nossa vida, e é sobre essa conflitualidade, ou para baixar essa conflitualidade associada ao condomínio, que surgiu a ideia do Zé Condómino, que é um projeto que vou já detalhar com mais pormenor, mas que visa levar às crianças, primeiro e segundo ciclo, formação, informação, conhecimento, ensino sobre estas matérias. Nós entendemos que a conflitualidade, em grande medida, é originada exatamente pela falta de formação, pela falta de informação, pela falta de conhecimento das regras, dos direitos, dos deveres dos condóminos. À parte disso, nós estamos a assistir, e temos assistido, uma transformação muito grande na forma de vida das pessoas. Desde logo, os edifícios
são cada vez maiores e mais complexos. Nós hoje, eu posso dar-vos um exemplo, na China há já um edifício onde vivem mais de 20.000 pessoas no mesmo edifício, e há pessoas que passam meses sem sair do edifício, é absolutamente autossuficiente. O que exige mais da parte dos condóminos, mais capacidade de preservar o património, mais capacidade de se poderem relacionar com mais gente dentro do mesmo espaço. Por outro lado, há também uma mudança muito grande nos hábitos de vida das pessoas, que por via destes edifícios mais complexos passam a viver mais tempo nas casas, quer seja na piscina, no ginásio. Os edifícios dispõem de uma série de benefícios para que as pessoas possam encontrar-se e, portanto, há a tendência a poder serem gerados conflitos precisamente por causa desta maior vivência em comum. Há também, e não menos importante, a mudança nos hábitos de trabalho. Hoje, eu não sou muito de números, mas alguns são realmente importantes ver. Eu vou pedir-vos permissão para partilhar uma apresentação onde tenho aqui alguns números que posso... Muito bem. Penso que todos estão aqui a ver. Há um número que é elucidativo desta mudança de hábitos das pessoas. Tivemos, como todos sabem, uma pandemia, e a pandemia veio alterar, de certa forma, a nossa vida. E este é significativo. Antes da pandemia, estimava-se que 5% dos portugueses estivessem em teletrabalho, significa estarem em casa muito mais tempo e inclusive durante o dia. No primeiro trimestre de 2023, isto já depois da pandemia, é óbvio que durante este período de pandemia o teletrabalho subiu exponencialmente, mas consolidou-se um número por volta dos 18,3%. Portanto, no primeiro trimestre de 2023, 18,3% da população trabalhadora portuguesa já adotava o teletrabalho. Isto é uma transformação incrível que vem exatamente demonstrar aquilo que acabei de dizer. As pessoas passam mais tempo em casa, mais tempo nos prédios e com um potencial muito mais elevado de haver conflitos. Portanto, é sobre esta conflitualidade que nós temos que atuar. E há dois fatores que eu já aqui falei que não temos praticamente controle sobre eles. O teletrabalho é o que é, vai provavelmente cada vez ser maior, os condomínios cada vez são mais complexos. No entanto, há um fator de conflitualidade sobre o qual nós podemos atuar, que é o desconhecimento das regras, dos direitos e dos deveres dos condóminos. É aqui que surge a oportunidade deste projeto e é aqui que este projeto visa atuar sobre as crianças para que tenham acesso a estes conhecimentos. Os objetivos deste projeto, e eu vou já falar destas figuras simpáticas que aqui aparecem, os objetivos deste projeto são muito simples, é formar os futuros condóminos, como já disse o Dr. Vítor Amaral, não há maus condóminos, mas queremos condóminos melhores, portanto, condóminos mais informados. É também, por via do contacto das crianças com a família, influenciar o comportamento dos pais, porque atualmente os condóminos são os pais, as crianças são os condóminos do futuro, e aí estaremos a falar já de um médio e longo prazo. O desenvolvimento de competências cívicas, diálogo, respeito pelas regras de convivência, a gestão criteriosa dos espaços comuns, são outros objetivos que pretendemos que as crianças comecem desde cedo a perceber. É preciso, num condomínio, haver muito respeito pelas pessoas, respeito pelo património. Quanto àquilo que nós designamos como conteúdo programático deste projeto, desde logo a criação desta banda desenhada, que eu já vou falar dela, visa que estes ensinamentos não sejam pesados. Isto é, como estamos a falar de crianças, tem que haver uma forma lúdica de transmitir os conceitos
estas regras simples de condomínios, de forma a que todos consigam estar atentos, perceber e gostar do que estão a ouvir. O que é um condomínio, a sua importância, o Dr. Vítor Amaral já aqui falou, a Assembleia, o Orçamento, o Administrador, algumas regras básicas, os direitos, os deveres, o que podemos fazer, o que não podemos, o silêncio, o lixo, a conservação, tudo isto são conceitos que tentaremos introduzir de uma forma divertida e leve para ser fácil, de fácil apreensão. Quanto à metodologia, é exatamente isto. Temos já produzido uma banda desenhada que servirá de apoio, será disponibilizada de apoio aos professores, também para os alunos. Estamos a trabalhar para editar um manual multimédia que porventura será ainda mais apelativo e mais fácil de trabalhar. Aulas interativas podem ser uma solução muito, muito interessante. Este próprio manual em BD tem no seu final alguns jogos que permitem não só consolidar os conhecimentos, como ser agradáveis para as crianças. As próprias simulações em grupo são outra forma de consolidar os conhecimentos. Dou aqui o exemplo de, numa turma, se poder organizar uma assembleia de condóminos. É fácil de fazer e é muito interessante para que as crianças consolidem estes conhecimentos. E o manual é este que temos aqui. Esta que aliás já foi no convite do webinar, é um manual com 20 páginas em banda desenhada e que tem como heróis ou protagonistas estas duas figuras. O Zé, que é o Zé Condómino, que é um condómino jovem, um rapaz simpático, contudo desastrado, desconhecedor das regras, e na sua vida enquanto condómino vai fazendo alguns erros, alguns disparates, desconsidera as assembleias, não sabe quem é o administrador, e durante este livro vai-se explicando o que é tudo isto e a importância de ir às assembleias, de respeitar o administrador, de conhecer as regras de funcionamento. Outra figura protagonista é o super-administrador, este super-herói que aqui temos, super-administrador, porque aqui também puxamos um bocadinho e abrasa a nossa sardinha, como administradores de condomínios, e queremos criar uma figura que seja efetivamente atraente e que conhecedor e capaz de resolver os problemas. Daí a ideia de um super-herói para resolver os problemas do condomínio. Podem aqui ver um exemplo de como é esta banda desenhada. Ela começa com um problema. Eu não vou ser exaustivo, até o tempo e não vou estar aqui a apresentar página por página, mas posso dizer que começa logo com a ação, porque entendemos que os meninos são mais depressa agarrados com uma ação do que com explicações e com conceitos. E a ação é o Zé que chega à casa, encontra o vidro porteiro avariado, a porta não consegue abrir de casa, encontra o vizinho abre-lhe a porta e o Zé diz: ok, pá, eu vou a casa, até percebo disto, vou buscar a minha mala de ferramentas e arranjo aqui o problema. E o vizinho diz: pá, se calhar não é bem assim, é melhor chamar o super-administrador, porque é com o administrador que essas coisas devem ser resolvidas. Não, eu sou capaz e resolvo. E então a ação começa assim, o Zé vai a casa e como é evidente, para além de estragar o vídeo porteiro, faz um curto-circuito, fica uma senhora presa no elevador. Portanto, há aqui uma série de acontecimentos que são desencadeados por esta ação incorreta do condómino, e até que, perante a dificuldade, são obrigados a chamar efetivamente o administrador do condomínio, e o administrador do condomínio chega e começa a chamar o eletricista para reparar um problema e a explicar algumas das regras, nomeadamente como podemos aqui ver o que é uma assembleia, como é que as assembleias funcionam, de uma forma pedagógica. As últimas páginas
São efetivamente alguns jogos de vários tipos, como por exemplo este que eu aqui apresento a título de exemplo, os deveres do condómino, e há uma série de palavras que os meninos têm que preencher para completar a frase e perceberem, para percebermos se realmente aprenderam aquilo que foi ensinado. O que é que nós esperamos aqui deste projeto? O que esperamos é que as próximas gerações de condóminos, enquanto cidadãos, sejam cidadãos responsáveis relativamente à vida em condomínio, sejam cidadãos informados, que se crie uma cultura de convivência harmoniosa nos condomínios, que em muitos casos não existe, que haja uma redução efetiva da conflitualidade no condomínio e que também seja reconhecido e valorizado a função, o papel do administrador do condomínio. E a minha parte, agradeço a vossa presença, passo a palavra ao Dr. Vítor Amaral, porque penso que há algumas questões a serem respondidas e foram colocadas neste chat. Chegaram-nos, entretanto, três ou quatro questões. Uma delas que pergunta se as regras dos condomínios são idênticas em todo o país ou se são por regiões. Há que estabelecer uma separação sobre aquilo que é o regime jurídico da propriedade horizontal e aquilo que é o regulamento dos condomínios. No que respeita ao regime jurídico, ele é igual em todo o país. Somos um país muito pequeno para ter leis diferentes nas diversas regiões e no regime da propriedade horizontal não se justificaria. Portanto, a lei é igual em todo o país. No entanto, cada condomínio pode ter o seu regulamento e aí sim o regulamento deve ser adaptado à realidade de cada edifício, porque como cada um de nós, cada pessoa é diferente per si, os condomínios também são diferentes, não há dois condomínios iguais. Outra pergunta é o que fazer quando um vizinho perturba à noite com barulho. Esta é, infelizmente, uma situação muito comum. O colega Dr. Francisco falou nisto. O que há a fazer? Aquilo que a lei diz é que há um período considerado período de descanso, que é das 11 da noite, das 23 às 7 da manhã. No entanto, eu digo sempre que o período de descanso que está legalmente determinado, como sendo aquele em que se deve produzir menos ruído, porque durante estas horas o ruído é muito mais perceptível, deixar cair, por exemplo, um garfo ou uma faca durante o dia, se calhar não é perceptível no apartamento por baixo, mas se for às 2 ou 3 da manhã, parecerá um estrondo, portanto o ruído é muito mais perceptível. Eu digo sempre que, apesar de haver este período de descanso, isto não significa que se possa fazer ruído em excesso durante as restantes horas, até porque há pessoas que trabalham de noite e que descansam durante o dia. Durante o dia há pessoas que estão enfermas, que estão em casa, que estão doentes e que não têm que levar com o ruído excessivo dos vizinhos, com televisões, com o som extremamente alto, com o bater de portas. Há que respeitar durante as 24 horas. No entanto, a lei fala neste período. E quando não se respeita durante este período? A primeira coisa que há a fazer é chamar a autoridade policial para que esta faça o registro da ocorrência. Infelizmente, não há uma solução milagrosa com a vinda ou com a ida da autoridade policial ao prédio. Isto porquê? Porque a autoridade policial, na maior parte das vezes, não vai descaracterizada e quando chega ao prédio as pessoas apercebem-se e quem está a fazer ruído excessivo para. E não é, ou melhor, a autoridade policial não vai constatar de facto a emissão desse ruído excessivo. Mas mesmo que constatasse, não iria acontecer nada de especial, a não ser o levantamento de um auto. O levantamento deste auto é importante
Porquê? Porque o condómino é advertido pela autoridade policial, e se voltar a desrespeitar e depois com sucessivos autos, aquilo que o condómino lesado, o que sente mais este barulho e que o incomoda, não tem outra alternativa que não seja recorrer, e lá está, como falava inicialmente, aos julgados de paz ou aos tribunais comuns, se na área não tiver julgados de paz, para que o condómino que prevarica seja condenado, e então aí com uma condenação, com a aplicação de uma multa, de uma coima, já pense duas vezes e deixe de fazer ruído. Agora, o que é certo é que não há nada que de imediato possa prevalecer e fazer com que o condómino deixe de provocar ruído e incomodar os vizinhos. Eu também costumo dizer isto, que apesar do regulamento ser uma peça importante da vida em condomínio, do próprio condomínio, por muitas páginas que tenha, por muitos artigos, por muito minucioso que esteja na sua execução, há uma regra básica que deve estar acima de qualquer regulamento de condomínio, que é o bom senso. Porque não havendo bom senso, o regulamento do condomínio também não vai ajudar muito. Uma outra questão tem a ver com os veículos elétricos, é uma coisa que agora é cada vez mais comum, e pergunta-se, ou melhor, como é que funcionam os seguros em caso de sinistro. É uma questão nova. Eu posso dizer que ainda cerca de 15 dias estive numa conferência na Semana de Reabilitação Urbana do Porto, em que este foi um tema dessa conferência, com engenheiros técnicos que são muito mais avalizados para falar sobre esta matéria do que eu, porque, como é uma questão nova, ainda não sabemos muito bem o que é que vai acontecer ou o que poderá acontecer com os seguros atuais. Porque apesar do seguro, mesmo sendo multirriscos e mesmo que tenha a cobertura de riscos elétricos, ainda não sabemos até que ponto não haverá uma exclusão da seguradora, havendo um incêndio num condomínio que tenha origem no carregador elétrico ou na viatura elétrica que estava a carregar. Há, no entanto, uma coisa que é conveniente dizer para descansar quem colocou a questão, e muitos dos que nos estão a ouvir, e também aqueles que depois poderão vir a ser os transmissores deste conhecimento. É que o risco de haver um incêndio numa viatura elétrica é extremamente reduzido. A percentagem que foi dada num estudo que foi feito por uma universidade e que foi apresentado na Semana de Reabilitação Urbana é infinitamente inferior ao risco de uma ocorrência do género num veículo a combustão. Portanto, estamos a falar de 0, pouco por cento de hipótese de acontecer. Mas, acontecendo, ainda não há meios para socorrer ou melhor, eliminar esse incêndio no imediato. O que nós temos hoje para combater um incêndio numa viatura elétrica é muito reduzido, porque as baterias de lítio, quando se lhes coloca água ou outro componente, os extintores normais que nós temos nas nossas casas ou nos nossos edifícios, pelo contrário, vai alimentar a combustão. Novidade melhor, e para concluir sobre este ponto, é que está a começar a ser comercializado um extintor próprio para apagar incêndios em viaturas elétricas, ou seja, com um químico que ataca o incêndio nas baterias de lítio. Este extintor já começou a ser comercializado, tem-a para já, porque há só uma empresa a comercializá-lo e, como sabemos, esta lei da oferta e da procura é uma lei que funciona em tudo, e como temos apenas uma empresa ainda a fornecê-lo, o seu custo é bastante elevado, custa cerca de 300 € cada extintor.
A última pergunta que nos foi colocada no chat foi o que fazer quando o condómino se recusa a pagar e ameaça fisicamente o administrador. Estamos aqui também perante duas situações distintas. Quando o condómino se recusa a pagar, o administrador tem legitimidade para, sem ser necessário levar à Assembleia de Condóminos a questão ou o incumprimento de qualquer condómino, tem até a responsabilidade e a obrigação de agir judicialmente, instaurando a respectiva execução para cobrança daquele débito. Isto é o que ele deve fazer. A outra questão já não tem a ver com o condomínio, tem a ver com maus tratos, sejam eles físicos ou de outra forma, que o administrador aquilo que deve fazer é participar criminalmente do respectivo condómino. Penso que abordei, embora rapidamente, mas também com algum detalhe, as questões que foram colocadas. Se houver mais alguma que me tenha escapado, eu agradeço que me transmitam e terei todo o gosto em esclarecer, na medida daquilo que for do meu conhecimento. Será um gosto mesmo. Muito obrigada por ter respondido, de facto, às perguntas que nos chegaram dos participantes. Sendo assim, chegamos ao final deste encontro. Certamente este encontro trouxe reflexões importantes sobre como a educação para a vida em condomínios pode transformar as nossas comunidades. Gostaríamos de agradecer aos oradores, ao Dr. José Carlos Sousa, que nos lembrou a relevância de integrar projetos educativos inovadores como este no currículo escolar, ao Dr. Vítor Amaral por partilhar a visão e os objetivos que norteiam o projeto Zé Condómino, e ao Dr. Francisco Azevedo, cuja experiência nos ajudou a ligarmos este projeto ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Agradecemos igualmente a todos os participantes, a todos os presentes, por estarem connosco e, de facto, este projeto Zé Condómino é mais do que uma ação educativa. É um compromisso com o futuro das nossas comunidades e com a construção de um tecido social mais forte e colaborativo. Esperamos que cada um de vós possa ser um embaixador desta causa, levando o conhecimento aqui partilhado às escolas, também às próprias famílias e comunidades. Obrigada e até breve.